E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciência. Já estava com saudade, né, gente? Semana passada foram nossas avaliações, né? E vamos dar continuidade aí ao módulo 4, tá? Lembrando que a partir da aula de hoje, ela será conteúdo para a nossa última prova, a nossa prova bimestral. Olha aí, gente, apesar de ter sido tudo online, né? Graças a Deus está dando certo, tá bom? E vamos encerrar aí o ano aí com chave de ouro, fazendo todas as atividades e tirando notas boas, ok, gente? Bom, a aula de hoje será sobre a atmosfera terrestre e pressão atmosférica. Vamos falar um pouco sobre a astronomia, ok? Mas antes, vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda, né? Vamos dar início aí ao último capítulo, que é o capítulo 11, e vamos falar sobre a atmosfera terrestre e pressão atmosférica. Assim, vocês irão fazer a atividade da página 214. Gente, ó, só que ficou faltando algumas atividades para a gente fazer a correção, né? Antes das nossas avaliações, eu deixei essas atividades para vocês se divertirem. E hoje vamos lá fazer a correção, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos lá para o nosso livro. Bom, coloca aí na página 199, tá? A primeira questão diz o seguinte: as imagens a seguir representam as etapas de tratamento de esgoto, né? As imagens a seguir representam as etapas de tratamento de esgoto. Então você vai marcar numa sequência, né, de 1 até 5, qual a sequência que representa essas etapas, né? A etapa do tratamento. Então, como vocês podem observar, a primeira etapa é quando a água, né, dos esgotos, elas vão para tanques com grades, né? Para eles vão começar a tirar os resíduos sólidos maiores. Depois, pessoal, eles vão para a caixa de areia, ó, para poder fazer a filtragem, né? E retirar ainda as impurezas menores que ficou. Terceiro, ó, eles vão para outro tanque chamado tanque de decantação primária, né? Onde aí as impurezas mais densas elas vão se concentrar no fundo da água, ok? E depois eles vão para um tanque de aeração, né? Esse tanque de aeração, lá são despejados alguns produtos químicos, né? Como cloro, como flúor, né? E a água ela tem certos movimentos para que essas impurezas elas se misturem com esses produtos e fiquem desinfectadas. E por final, pessoal, eles vão para outro tanque chamado tanque de decantação secundária. Aí sim, eles, depois dessa parte, eles podem ser jogados, né, na natureza. Ok? Bom, o item A. Enumera as imagens de 1 a 5 na ordem em que ocorrem as etapas de tratamento de esgoto em uma estação de tratamento de esgoto. A gente acabou de fazer a correção. O item B diz assim, ó: escreva a letra anterior a cada uma das letras apresentadas, seguindo a ordem alfabética e descubra uma palavra secreta, né? Então, o que vem antes do M é o L, né? Quem vem antes do P é o O. Quem vem antes do E é o D. E quem vem antes do P é o O, né? Então, a palavra secreta é lodo, tá, gente? C. Complete o texto abaixo corretamente, utilizando a palavra secreta e as informações do item A, né? Então, vamos lá. No tanque de aeração, identificado com o número 4, ocorre a transformação da matéria orgânica presente no esgoto. Como resultado desse processo, forma-se um material rico em nutrientes, chamado de lodo. Exatamente, é chamado de lodo, o qual pode ser usado como adubo em plantações, né? Então, esse lodo, pessoal, por ser rico em nutrientes, né, as plantas eles podem utilizar como uns recursos de nutrição, ok? Bom, segunda questão, página 200, tá, gente? Leia a manchete abaixo. A principal causa de poluição da água, falta de coleta de esgoto, atinge 83% dos alagoanos e ameaça saúde e turismo. Essa daqui foi uma das questões, né, da prova, né, gente? Então vamos lá. Quais são as 3 principais consequências da falta de coleta de lixo de esgoto no estado de Alagoas, de acordo com a manchete? Bom, aqui, pessoal, ó,
poluição da água, prejuízos à saúde e prejuízos ao turismo, tá, gente? Aqui, ó. Ok? B. Converse com seus colegas sobre o texto sublinhado na manchete. Em seguida, produza no caderno o texto sobre esse assunto, né? Então, pessoal, aqui eu tenho uma opção de resposta, né? Se a sua tiver condigente, né, com o que foi apresentado aqui, então tá ok. Se não, faça a correção. O objetivo dessa questão é que vocês levem em consideração a reflexão sobre a importância do acesso ao saneamento básico para a manutenção da saúde, gente. Ó. Então, vocês podem comentar que a falta de acesso à coleta de esgoto, né, faz que ela seja despejada diretamente no ambiente, sem tratamento. Né? Então, nesse estado, né, no estado de Alagoas, no caso ali, o esgoto ele pode conter agentes que pode facilmente entrar em contato com as pessoas, transmitindo doenças a ela, né? Então, assim, pessoal, a falta de acesso à coleta e ao tratamento de esgoto aumenta a ocorrência de doenças, né? Prejudicando a saúde da população. Tranquilo, gente? E o outro, ó. Faço a terceira questão, né? Organize as letras seguindo a ordem numérica crescente e descubra o nome da doença diretamente relacionada à falta de saneamento, né, básico. Então aí, coisa chata. Aí, gente, ó, você tem aqui, ó. Você tem aqui, ó, leptospirose, que é o nome dessa doença, né? Como é isso, ó? Cada letra ele corresponde cada número ele corresponde a uma letra. Aí você vai formar ela de número crescente. Então, por exemplo, ó, número 1, a primeira letra é um L, então você vai colocar aqui um L. Número 2 é um E, você vai colocar um E. Número 3 é um P, você vai colocar aqui um P. Número 4 é um T, você vai colocar aqui o T. E assim por diante. Vai formar a palavra leptospirose, ok? Aí, ó, faça uma pesquisa sobre essa doença e complete corretamente a ficha a seguir, né? Então, o agente causador da doença, pessoal, é a bactéria Leptospira interrogans, né? Então, é um nome científico, né, dessa bactéria. Como é que é a transmissão dele? Contato com o solo ou água contaminada, com urina de rato infectada com essa bactéria. E aí a ingestão de água e alimentos contaminados com a urina desses animais, certo? Quais os principais sintomas? Febre, dores musculares, vômito, diarreia, dor de cabeça, dentre outros. Qual seria a prevenção? Evitar contato com água e solo contaminados, né? E como é que a gente faz isso? Filtrando ou fervendo a água, ok, gente? Bom, foi respondido. Vamos lá para a outra parte. Pronto. Página 205. Converse com seus pais ou os responsáveis sobre os resíduos sólidos gerados e descartados na residência onde vocês vivem. Em seguida, responda as questões abaixo. Né? Então, aqui são muitas respostas pessoais, tá, gente? Então, vocês fazem a separação dos resíduos sólidos que podem ser reciclados? O objetivo dessa questão é levar vocês, alunos, a fazer uma avaliação de suas atitudes, de seus familiares também, em relação à separação e o descarte dos resíduos sólidos, né? Então, quando você for separar o lixo, você deve separar o lixo de forma correta, né? O que for plástico junto com plástico, o que for vidro junto com vidro, papelão também, certo, gente? E o lixo orgânico, né? Lixo orgânico também separado, ok? B. O local onde vocês vivem é atendido pela coleta de resíduos sólidos? Bom, a resposta, pessoal, é que sim, né? Então, dependendo de cada local que você vive, pelo menos aqui onde eu moro, né? Que basicamente é onde vocês moram também.
a gente é sim atendido pela coleta de lixo, né? No caso, eles passam dia de quarta e sexta, tá? As lixeiras são adequadas ao armazenamento de resíduos? Pessoal, ó, aqui é para fazer uma avaliação, né? Sobre as atitudes de vocês e também de seus familiares em relação aos cuidados na escolha das lixeiras, optando por aquelas com tampa e as quais não ocorra acúmulo de água, tá? Então, pessoal, aqui a gente não tem muito hábito, né, de deixar a lixeira na rua. Até pelo fato de, se a gente fizer isso, ele é rapidamente extraviado, né? Certo dia eu estava consertando, aliás, tinha levado minha moto para lavar, né? E o rapaz lá tinha falado que tinha levado o tambor de lixo, né? Então, é uma situação bem peculiar, né? Que a pessoa aproveita até o tambor de lixo do outro, né? Se apodera, né, gente? Para não dizer outra coisa. Então, pessoal, mas mesmo assim, na sua residência, se separar em sacolinhas, você pode muito bem fazer essa separação, né? Você pode colocar umas lixeirinhas na sua residência e colocar, não, aqui é só papel, aqui é só plástico, aqui é só lixo orgânico. Eu faço isso, né? Aqui tem uma lixeirinha só para papel, né? Ou fralda descartável, no caso eu tenho uma menina pequena, e também tem um descarte para lixo orgânico, né? Quando quebra algum vidro, né, e tal, a gente sempre separa numa caixa, com um letreiro falando cuidado, que é vidro e tudo, né? Para também a pessoa que vai coletar o lixo não se machucar, né? Então, cada uma tem a sua consciência de fazer esse tipo de preservação. Bom, D. Vocês consideram que deve mudar alguma atitude em relação aos resíduos sólidos produzidos e descartados na residência? E aí, gente? A gente deve refletir sobre essas atitudes, né? Principalmente com esses resíduos sólidos, quando eles são gerados e descartados, ok? Aí é bem pessoal. Ligue cada sentença apresentada na coluna da esquerda a palavra que substitui corretamente a sentença correta. Aqui também caiu, né? Na prova, né, gente? Então, ó, A recolhe materiais que podem ser reciclados, né? Então, no caso, a coleta de lixo, a coleta seletiva, né, gente? A coleta seletiva. Os tracinhos são locais adequados à deposição dos resíduos sólidos. Então, os aterros sanitários, né, gente? Então, ó, os resíduos que não podem ser reciclados são separados para a coleta comum, gente, tá? E o chorume, né? Sobrou ele. É o líquido formado pela decomposição de matéria orgânica. Foi o que caiu na nossa provinha, né? Em vários locais, terceira questão, em vários locais do Brasil, os resíduos sólidos são descartados de maneira incorreta, diretamente sobre o solo e a céu aberto, atraindo animais que podem transmitir doenças. Esses locais são chamados de lixões. Essa daqui também caiu, não foi, gente? Caiu também. Então, item A. Quais são os possíveis problemas ambientais causados pelos lixões? Bom, pessoal, ó, aqui essa questão ela tem um objetivo que vocês associem as características dos lixões à possibilidade de contaminação do ambiente. Então, assim, espera-se que vocês comentem que nos lixões os resíduos eles são depositados diretamente no solo, contaminando e podendo contaminar fontes de águas subterrâneas ou escorrer para rios, lagos e mares. B. Muitas pessoas chamadas catadores, trabalham nos lixões recolhendo determinado tipo de materiais. Quais os riscos a essas pessoas estão expostas, né? Então, é essencial, pessoal, o trabalho deles, né? Mas eles passam por algumas situações complicadas, né? Então, essas pessoas, muitas delas, elas têm alguns trabalhos, né, que eles não utilizam os EPIs. Né? Então, como é que eu queria que vocês comentassem, né? Que essas pessoas estão expostas a diferentes riscos. Então, elas podem contrair doenças pelo contato com o lixo e com os animais, transmissores de doença, e podem
se ferir ou se contaminar com outros objetos descartados, né? Então, a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente descarta no lixo, porque a gente tem que ter noção que é outro ser humano que vai apanhar aquele lixo, certo? Porque os aterros sanitários são menos prejudiciais ao ambiente e aos seres vivos, quando comparado aos lixões. Bom, pessoal, o objetivo dessa questão é que vocês associem as características dos aterros sanitários a menos prejuízos ambientais. Então, assim, espero-se que vocês comentem que nos aterros sanitários, ao contrário do que ocorre nos lixões, os resíduos não são depositados diretamente sobre o solo, mas sim sobre uma camada impermeável, né? Como, por exemplo, digamos, um guarda-chuva, né? A água ela não passa pelo guarda-chuva. Isso, pessoal, protege o solo da contaminação. Além disso, os produtos gerados pela decomposição dos resíduos, como, por exemplo, gases e chorume, né? Já sabemos o que é chorume, eles têm uma destinação e tratamento adequado, o que evita a contaminação do ambiente, né, gente? Então, vocês podem acessar o site Observatório dos Lixões e vocês vão ver qual o tipo de destino dado aos resíduos do seu município, tá? E aqui está disponível o site para quem quiser dar uma olhadinha. Eu vou até ampliar aqui, tá? Ó, você dá uma olhadinha aí, tiver curiosidade, o site é esse, ok, gente? Bom, dado as devidas correções, estamos aí com 16 minutos, né? Vamos aí apresentar o nosso conteúdo de hoje, né? Pessoal, atmosfera. Vamos falar sobre um assunto bem legal. É do ar atmosférico, gente, que observamos o gás oxigênio de que precisamos, né? Absorvemos, desculpa. Mas a importância do ar, ele vai muito além. Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que realizamos diariamente, podendo estar ao nosso redor sem ser percebido ou causar grandes danos, como furacões, né? Então, você sabe o que é um furacão, gente? Como o vento que balança as folhas das árvores pode ser associado à imagem do furacão? Cite uma situação do dia a dia em que podemos perceber o vento, né? Então, é uma coisa que a gente não enxerga o vento, mas é uma coisa que sabemos que está presente. E os furacões, eles são uma consequência dos altos índices, né, de ventania. Mas vamos falar um pouco sobre a atmosfera terrestre. Vamos ver essa manchete aqui, ó. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura, né? Então, o paraquedista austríaco Felix Baugtine, né? Momento antes de saltar da estratosfera em 2012, ok? Então, aqui tem alguns questionamentos, ó. Cite uma importância da estratosfera para a existência de vida na Terra, né? Então, pessoal, ó, a importância, pessoal, é a camada de ozônio, né? Ela se localiza na estratosfera. Então, pessoal, na estratosfera, como fica localizada a camada de ozônio, essa camada, ela auxilia a existência de vida na Terra. Por quê? Porque ela protege os seres vivos da ação prejudicial da radiação ultravioleta, que está presente na luz solar. Certo, gente? E aí o nosso corpo, ele vai absorver só parte dos raios solares. Por isso que ela nos protege. Por isso que a estratosfera é extremamente importante, né? Em sua opinião, por que o paraquedista está usando esse tipo de roupa, ó, como se fosse um astronauta, né? Porque a essa altura, gente, ó, o que acontece? A roupa, o uso da roupa, ele tem a necessidade de garantir condições adequadas ao paraquedista, né? Então, por exemplo, como temperatura, como a pressão e o gás oxigênio, né? Com isso, gente, eu quero que vocês reflitam que as características da atmosfera terrestre, elas variam de acordo com alguns fatores, como a altitude, né? Então, a nossa atmosfera terrestre, ela é separada, né? Ela é envolta por camadas.
E cada camada ela tem temperaturas diferentes, certo, gente? Então, vamos lá, vamos reorganizar as ideias. Ó. O planeta Terra ele é envolta por uma camada de ar que a gente chama de atmosfera terrestre. E essa camada, pessoal, ela ajuda a manter a vida na Terra, tá? E ela é composta por elementos como, por exemplo, vapor de água, poeira, seres vivos microscópicos e gases. A atmosfera terrestre, gente, ela apresenta algumas características próprias, como temperatura, como pressão e como umidade, né? Mas será que essas características elas podem variar ao longo da atmosfera terrestre? É o que a gente vai ver na próxima página, né? Olha aqui, ó, pressão atmosfera. Vamos ver primeiro sobre pressão. O que é a pressão atmosférica? Ó, o ar atmosférico ele exerce uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre a Terra, né? Estão sobre ela. Então, a atuação dessa força ela corresponde à pressão atmosférica, né? Então, observe, pessoal, que essa mulher que está bebendo água tem várias setas, né, na direção dela, ó, por todos os lados. Então, constantemente ela está sofrendo uma pressão atmosférica, né? A gente está acostumado já com isso, então essa pressão ela não interfere muito nas nossas atividades do cotidiano. Mas se você desce a uma determinada profundidade, você vai sentir essa pressão com mais intensidade. Então a pressão atmosférica ela atua sobre os corpos em todas as direções, né? Nesse momento, essa mulher, nesse momento, essa pressão ela está agindo sobre a gente, mesmo que aparentemente a gente não perceba essa pressão. Estão entendendo, gente? Então, para ajudar a compreender esse assunto, a gente vai observar aqui esse exemplo aqui da seringa. Ó. Com uma das mãos, né, a gente veda a seringa, a abertura da seringa de plástico, que está preenchida com ar. E com a outra, a gente vai empurrar o êmbolo da seringa, como a gente vê aqui na imagem, né? Quando a gente solta o êmbolo, a gente percebe que ele retornou sozinho à posição inicial, né? Então, por que o êmbolo retornou sozinho à posição inicial, gente? Por que vocês acham? Por conta do ar que está no interior da seringa, certo? Por conta desse ar. Então, o ar atmosférico no interior da seringa, gente, ela exerce uma pressão sobre as paredes internas desse objeto. Então, essa pressão ela aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui. Ao empurrar o êmbolo, né, o êmbolo da seringa. Então, nessa situação apresentada, a pressão interna ela se tornou maior do que a pressão atmosférica. E por isso ela empurra o êmbolo para a posição, né, inicial. Então, com o êmbolo da seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa ela se torna equivalente, certo? Ok, gente? Então, quando o êmbolo da seringa ela voltou para a posição inicial, o ar que estava dentro da seringa ela se tornou igual ao ar que estava fora. Então, o ar que está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, por exemplo, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação da pressão atmosférica? Vamos fazer um outro exemplo aqui com a sacola. Quando a gente enche uma sacola com ar, né, a gente aumenta a quantidade de ar em seu interior. Como consequência, pessoal, a pressão que o ar exerce nas paredes internas da sacola, ela também aumenta, né, tornando-se maior do que a pressão atmosférica, né, a pressão externa. E aí ela vai manter a sacola esticada, ok? Quando a gente deixa a sacola aberta, deixa o ar sair, o que acontece? Parte do ar, aliás, a pressão atmosférica que estava dentro da sacola, ela se iguala com a pressão atmosférica que estava fora. Certo? E o que acontece com a sacola? A sacola ela fica deformada. Perceba, se você fizer esse exemplo em casa, você vai notar que a sacola ela fica com algumas rugas, né?
Isso é devido à pressão atmosférica. Né? Então, a pressão atmosférica ela pode variar de um local para o outro, por causa de alguns fatores, que é chamada de altitude. Então, à medida que nos deslocamos da atmosfera, a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor. Ok, gente? Então, assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude e relação ao nível do mar. E em outros locais, elas são maiores com menor altitude. Então, pessoal, ó, se você está na beira da praia, você tem um valor X de pressão atmosférica. Digamos, sei lá, 10, né? Se você sobe um morro, essa pressão ela diminui. Então, dependendo da altitude que você subir, essa pressão ela vai diminuindo. Tá? Então, você subiu um morro, sei lá, 30 metros. Essa pressão, ela, digamos, um exemplo, ela desceu para 4. Ok, gente? É só um comparativo. Lógico que tem um cálculo que se faz isso, gente, tá? Tem um cálculo que se faz isso daí. Ok? Vamos aqui, pessoal, ó. A umidade do ar ela está relacionada à quantidade de vapor existente na atmosfera terrestre. E de onde provém esse vapor? Vamos lá. O vapor de água, gente, ele pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos, por meio da respiração e transpiração, e pelos corpos d'água, né? Então, o que acontece? Parte do vapor de água ela é liberada no ambiente e forma as nuvens. A outra parte desse vapor ele permanece circulando na atmosfera terrestre. E isso é o que determina a umidade do ar, tá, gente? Então, por exemplo, se você assiste o jornal e ele fala sobre a meteorologia, ele vai dizer assim, ó, a umidade do ar está alta, a umidade do ar está baixa. Isso significa dizer que é a quantidade de gotículas de água que está presente na atmosfera. Ok? Ó, em condições atmosféricas específicas, como de temperatura e pressão, esse vapor de água ele pode dar origem às chuvas. De maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, maiores a chance de ocorrer as chuvas, né? Então, quando o ar está rico em umidade de água, quando tem muitas gotículas de água, então a chance de chover é muito maior. Ok, gente? Então, a nossa aula é isso. Tá? A próxima aula a gente vai falar sobre temperatura do ar atmosférico. Certo? Então, boas atividades e até a próxima, gente. Tchau, tchau.